Porque o mundo de hoje, era o que estava a dizer, nesse sentido, tem razão. A desindustrialização deixou de ter aplicações, deixou de ter saídas para certo tipo de preparação e direto. Mas isso, progresso também significa isso, sabe? Sim, mas o que é que a gente faz às pessoas? Tá bem. Não é que, reparem, honestas... O que faz às pessoas, vamos ter que... Eu pergunto-lhe assim, o que é que se faz para evitar que isso aconteça? Temos que falar com a China. Temos que falar com a China. Falar com a China e... Temos que falar com quem tem poder. Porque nós não podemos ver sair a Renault, a Citroën... Não, mas falar com a China o quê? E dizer assim... sejamos nós os chineses cá e fazemos... Não, isso não é... Desculpa, isso parece que é mais idealista que todo o meu idealismo. Não sou idealismo, é que eu não vejo as pessoas a pensar também politicamente, porque este vai ser um problema social e político da maior gravidade. Da maior gravidade. Portugal, com estes 16 ou 17% de desempregados, com a economia em cacos, não tem condições para manter uma sociedade minimamente pacificada e equilibrada. Eu não estou convencido disso. Eu não estou convencido disso. Nós não vamos levar. Eu não estou convencido disso. Eu não estou. Em Portugal. Bem, oxalá esteja. Bem, eu espero que se junte a mim e dizer oxalá eu tenha razão e o senhor esteja errado. Mas tudo para qualificar essas pessoas, para facilitar o retorno delas ao mercado de trabalho. O que eu disse é que, honestamente, penso que há um segmento dessa população que já está desempregada há 5 anos. A duração média do desemprego em Portugal é a mais alta da OCDE. São 2 anos e meio, uma coisa assim, que é uma duração elevadíssima e tende a aumentar. E são pessoas que dificilmente são empregadas, se calhar têm que ser tratadas como um caso social. Mas o que eu acho é que não devemos fazer com que todo o apoio que devemos dar do ponto de vista social, encontrar funções que possam ser úteis de alguma forma para essas pessoas, isso não deve ser motivo para travarmos o progresso que está a acontecer noutros setores. Mas é que este não é o progresso. Este é o progresso de alguns países, acompanhado do retrocesso de outros países. Esta é que é a realidade. O que se está a passar é digamos, um boom espantoso nesses novos países, nos ditos, como é que se chama? Estão a desacelerar. O Brasil está a desacelerar. Nós também estamos a desacelerar. O Brasil está a... Agora, quantas vezes nós vimos o Brasil, a promessa do Brasil surgir e colapsar? É sempre o país de futuro. Mas eles têm recursos naturais suficientes, não é? Eu devo dizer-lhe... A Suíça não tem recursos naturais. Sim, mas a Suíça não tem recursos naturais, mas... A Holanda não tem recursos naturais. A Bélgica não tem recursos naturais. Sim, mas há mais de 100 anos e também estão com dificuldades agora. Especializaram-se a fazer coisas. Mas é que os suíços sabem fazer chocolates, sabem fazer canivetes, sabem guardar o dinheiro dos outros, sabem fazer muitas coisas, estão no centro da Europa. Bom, e nós não somos coisa nenhuma. Nós sabemos fazer tantas coisas. Sabemos fazer tantas coisas. Eu gostaria mesmo de estar de acordo consigo. Nós temos mais escolas de gestão nos 50 do ranking mundial federal que a Alemanha, que a Suíça, que a Holanda. Os senhores estão a falar de saberes diferentes. O Medina está a falar de outro tipo de saber. É que o doutor Medina tem uma noção de saber muito focalizada na indústria que eu não comungo. Eu tenho uma noção de saber olhando para aquilo que é a sociedade. E esta gente portuguesa que nós temos, 800 mil, 900 mil, com o rumo que a Europa está a deixar dar à economia, esta gente vai cair numa situação trágica, com consequências políticas que ninguém está a medir. Eu digo-lhe francamente, se eu tivesse tempo e dedicação, eu hoje o que tentaria era na Europa discutir este problema. Porque toda a Europa está, passa a expressão, e desculpem, anestesiada com esta modernidade. O senhor acha que não vamos lá só por via da sociedade do conhecimento? Eu gosto muito de saber que a sua escola é uma das primeiras da Europa, felizmente. Felizmente, ainda bem, só nos veste orgulho. Mas uma coisa não elimina a outra. Agora, não podemos é ficar a olhar só para essa escola. Nós temos que arranjar trabalho para a gente que temos. E essa ideia de, não, nós vamos preparar agora, valorizar, mas a gente vai valorizar o quê? Mas, senhor doutor, eu também não acho que o modo de encontrar trabalho, com toda a franqueza, seja transformar-nos na China, não é? Não é China. Tem que haver equilíbrio. Não é possível a Europa deixar-se de sair tudo aquilo que era tipo, porque a Europa teve 2 grandes quebras, na minha opinião. Primeira, deixou de ser um continente de repúblicas colonialistas. E isso mudou completamente face à economia europeia. Deixámos de manejar as matérias-primas e deixámos de ter a África como centro de colocação de pessoas e de bens.
Perdeu-se o domínio sobre o petróleo a partir de Mossadegh e tal. Estou a falar dos recuos da Europa. Como se isso não fosse já bastante, e é bastante, a Europa agora diz, bom, vão todas as fábricas que aqui temos, vão para onde quiserem, porque este é o mundo do futuro. E a gente fica aqui a fazer doutores. Eu pergunto, o resto da população? Não é só fazer doutores, nem é só o resto da população. A Europa é uma... Todos os países desenvolvidos são economias de serviços. Nós não. Todos os países desenvolvidos são economias de serviços. O meu grande argumento contra a industrialização é que, na realidade, todos os países desenvolvidos são economias de serviços, no sentido em que é o setor dos serviços, ou vulgarmente chamado setor dos serviços. Não nos esqueçamos que a concepção de um automóvel, que a concepção de um computador, que a concepção... é serviços. Que a concepção da moda é serviços. E eu penso que todas as grandes economias são economias de serviço. Há imensas atividades que nós não podemos antever. E eu penso que o mundo no passado passou por situações destas. E francamente eu acho que como eu disse, voltar a pôr a pasta de dentes dentro do tubo. O problema é como é que se lida com os problemas sociais. Não, mas então vamos lidar. Da ideia de progresso que está associada. Mas então vamos lidar com os programas sociais. E isso, sem dúvida, é preciso apoiar as pessoas, é preciso tentar treiná-las, é preciso tentar encontrar atividades que lhes sejam úteis. Isso tem que ser tratado como os problemas que são. Não devemos eu acho que não devemos misturar os planos, se quiser. Professor Ferreira Machado, em relação ao caso português e no que diz respeito às reformas que todos reconhecem como indispensáveis para colocar o país num rumo de desenvolvimento sustentável, o que é que o senhor acha que está a ser bem feito, que está a ser mal feito ou que, pura e simplesmente, ainda não está a ser feito? Pois, eu devo dizer que um dos casos que me pareceu bem sucedido, e quero aqui prestar a homenagem a um secretário de Estado que saiu agora, que é o professor Pedro Martins, o secretário de Estado do Emprego. Eu sei, sim. Fez eu acho que foi talvez as reformas do mercado laboral, as reformas no mercado laboral foram talvez as reformas mais bem conseguidas deste governo. Muito haveria que fazer ainda. Eu sou mais atento a essas, eu posso ser injusto, porque por formação sou mais atento a estas do que propriamente às outras. Nestas acho que foi feito um bom trabalho. Parece-me a mim, e aí sou mais leigo, que na justiça, que na saúde, penso que a reforma da administração local está a ser com a questão das freguesias, está a ser essa sim vai levantar um pé de vento com ganhos que são provavelmente muito discutíveis. Aí tenho opiniões menos claras e menos justas. O que eu acho que não se está muito a fazer é o modo de fazer as coisas. Isto é difícil de explicar. Nós fazemos reformas sempre muito... Vamos olhar o sistema, vamos reformar tudo, não vamos aprender com erros, não vamos experimentar. E depois, atuamos muito pouco do modo como as coisas funcionam. Eu vou dar um exemplo que está agora... A ADSE e o Serviço Nacional de Saúde. Sim. A ADSE... e há dúvidas sobre os custos verdadeiros da ADSE, como agora uma série de artigos recentes têm vindo. A ADSE tem uma coisa que é uma virtude no funcionamento, que é a liberdade de escolha do utente. Todas as reformas são tipicamente centradas na discussão dos produtores. O problema do Serviço Nacional de Saúde são os médicos, o problema do ensino são os professores. Não, o problema do Serviço Nacional de Saúde são os doentes e o problema da educação são os alunos, não são os professores. E são produtores. Nós temos que usar nos textos. E este modo de fazer as coisas, fazer com que o dinheiro siga o utente, fazer com que dar liberdade de escolha, tanto na saúde como na educação, eu acho que faria milagres para mudar a maneira como os portugueses encaram o mundo, que é um modo de encarar extraordinariamente dependente do Estado e extraordinariamente desresponsabilizante. E nesse sentido eu tenho eu tenho este amargo de boca que um governo que a certa altura tenha sido como o mais liberal de todos os governos que Portugal já teve, tenha
uma atitude tão pouco liberal no modo como faz a sua política económica, nomeadamente as reformas. Isso é talvez a crítica maior. A pecha que aponta. Doutor Medina. Deixe-me só dizer o seguinte. Em relação ao modo como o professor Ferreira Machado põe o problema, o que se verifica é que quanto mais as sociedades ocidentais se dedicam aos serviços, menos economia têm. Isso é uma realidade. A expansão do serviço correu de par com a queda da economia. E vou dar um exemplo do risco que nós estamos a correr. Há uma reforma das pensões que foi feita em 2007, no governo anterior, que é, aliás, uma reforma que teve um progresso, que é aquele do ministro Vieira da Silva? Sim. Do ex-ministro Vieira da Silva. E, bom, e que introduziu um critério louvável, que é o da idade da esperança. Da esperança de vida. Mas essa reforma foi feita no pressuposto de que a nossa economia crescerá a longo prazo à volta de 2%. E que o desemprego andará à volta de 5% a 6%. Quer dizer, nós temos uma bomba relógio na nossa sociedade. É um regime de pensões que foi concebido para uma sociedade que não vamos ter nem daqui a 10 ou 20 anos. E isto é para mim extremamente perigoso, porque para mim, enfim, nem sou economista, como se sabe, sou um amador, mas tenho sempre uma grande preocupação sobre a economia e sobre a sociedade. Tenho uma grande preocupação. E eu vejo com enorme preocupação que nós, muito imperialmente, entre aspas, não, isso os serviços, essas coisas assim manhosas, para essa expressão, vão lá para a China e para o Vietnã, e nós temos cada vez mais desempregados e cada vez mais pobreza. Com um Estado com uma dimensão que nunca tivemos. E como a Europa cada vez mais envelhecida, sim, não é? Bom, e a verdade é que o problema não é da austeridade. Não é da austeridade, nem da falta de dinheiro. Porque quando nós tivemos dinheiro, a nossa economia não cresceu. Quando nós esbanjamos esses montes de dinheiro com que hoje o país está endividado, nós não tivemos economia nenhuma. Professor Ferreira Machado, não cresceu porque o dinheiro, porventura, foi mal gasto, não é? Não, eu acho que, pois, isso também, mas e também porque lançar dinheiro à economia e esperar que ela cresça é como aquela coisa, levar um cavalo à beira do rio e esperar que está lá ele beba, pode beber ou pode não beber. Lançar dinheiro não é... Qual é a sua opinião sobre os grandes investimentos públicos que foram feitos nos últimos anos e que, por exemplo, as autoestradas, não é? Autoestradas sem carros? Isso é outra discussão. Claramente se investiu excessivamente. Há autoestradas que são muito úteis, que mudaram a face, que mudaram a face do país, mas tudo tem um rendimento decrescente, não é? E muitas das... E foi-se claramente... Aliás, há aqui um número que eu tinha mostrado. Não é só o Dr. Medina que mostra gráficos. Foi no último relatório. É pena eu não ter sabido desta possibilidade de projetar os gráficos. No último relatório do FMI, feito sobre a economia portuguesa, que foi de janeiro deste ano, sim, há um gráfico que me deixou... Isso é um terror. Que me deixou, de facto, e eu aqui até pareço o Dr. Medina deste pessimismo apocalíptico, que me deixou... Então diga lá qual é o dado. Que foi, desde 95 para cá, a quase totalidade do investimento direto estrangeiro foi no setor dos não transacionáveis. Sim. Enquanto que antes de 95, cerca de 30% do investimento estrangeiro ia para transacionáveis. Isto é, nós temos, isto é isto que estamos a falar, é um susto. Isto é, o investimento direto estrangeiro, que é uma coisa fundamental para nós sairmos agora, está todo, foi exatamente, perguntou-me o que é que eu pensava dos grandes investimentos públicos, foi totalmente para essas coisas. E isto é dinheiro mal gasto. Isto é dinheiro que, aliás, tem um efeito perverso. Faz aumentar os salários, porque há investimentos a todos os outros transacionáveis, e destrói a competitividade do setor transacionável. Claro. Isto é, provoca uma evolução dos salários que é desalinhada da evolução da produtividade dos transacionáveis. Isto é eu não conhecia este valor. Eu acho que o gráfico está pintado numas cores... Enganaram-se. Não, mas é quase durante quase 20 anos a totalidade do investimento, exatamente. A totalidade da vida é pura perda. É extraordinário. Sr. Professor Ferreira Machado, e qual é... Deixe-me só dizer o seguinte. Diga. Sabe que eu fico muito deprimido
Quando se discute com um economista, naturalmente tem uma visão predominantemente económica, como é o seu caso. Mas eu ouço estes políticos todos os dias, o Seguro, o Passos Coelho e mais um, como é que se chama?